Uma ótima tarde, uma excelente semana, começando mais uma. Boa tarde para alguns, uma péssima tarde para outros, normal, né? Pra gente que torce pra Chapecoense e acompanha a Chapecoense, talvez não seja um bom dia hoje, né? Mas estamos aqui para debater, para falar, para comentar como a Chapecoense se comportou ontem contra o Ceará, o que aconteceu, a lambança da arbitragem, a lambança do VAR. Quer dizer, então, que protocolo agora não precisa mais ser executado. Seria dessa maneira, a gente poderia conversar, porque aqui quando o VAR dá não impedimento e a bola prossegue com o impedimento, ninguém entendeu mais nada aqui. E bola rolando também pode bater, que pode sair jogando, não tem mais isso, né? Quer dizer, então, que a arbitragem continua sendo a mesma. É a polêmica que na Inglaterra já está em votação, né, para terminar com o VAR, né? O futebol feito, criado pelos ingleses, né? Então já estão em votação para terminar com o VAR. Eu quero saber do Cleito e do Diego, que não estavam aqui ontem, né? As primeiras impressões, primeiramente, a arbitragem. Da Chapecoense, vamos debater aqui com o torcedor, chegando aos poucos aqui, mas a arbitragem que foi a polêmica com aquele pênalti no final da partida. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde para você, boa tarde aos amigos, cumprimentando o meu preferido... O Matias. Diego Grando, cumprimento os demais colegas por aqui. Gente, vamos chover no molhado, né? Não é de hoje. A situação não é de hoje. Mas ontem foi muito ridículo. Ridículo do ridículo. Desde questão envolvendo faltas, cartões amarelos, pênalti não marcado em favor da Chapecoense para cima do Foguinho. Na minha opinião, pênalti não marcado pela arbitragem. Lance do impedimento, estava impedido sim, só que eles colocaram um outro lance em análise no telão, erraram no lance que estava sendo analisado. Tudo que tinha para errar num só jogo, eles erraram. E o time também errou. Porque o próprio jogador da Chapecoense poderia ter parado a jogada lá aos 50 minutos do segundo tempo, lá no meio de campo cometida a falta, né? Então até o time errou. Mas tem que lembrar que tudo que ocorreu envolvendo a arbitragem foi antes do último lance. Aí já estava muita gente de cabeça cheia. Mas a arbitragem ontem diretamente prejudicou a Chapecoense. Boa tarde, Diegão. Muito boa tarde, Marlon, a todos os colegas aqui presentes. O Diegão estava na transmissão, né? O Diegão estava na transmissão porque ele não se aguenta. Mas boa tarde, ajudei, Diego. né? Ajudei os colegas aqui. Tá bom. Vai. Tá bom, então. Não, eu concordo com o Cleiton. Ontem a arbitragem deixou a desejar mais uma vez. E não é... vir aqui hoje, na segunda-feira, aqui no Resenha, dizer que a Chapecoense perdeu por causa da arbitragem, mas ajudou e muito a ter esse resultado reverso lá, essa virada lá diante do Ceará, tomada lá. Mas a CBF tem que tomar, não somente colocar o cara 3, 7, 5, 10 jogos na geladeira, mas tem que tomar novas providências, principalmente nessa questão do VAR aí, que você olha... a telão para todo o estádio, todos os jogadores olhando, não gol, que foi impedimento sim, mas eles não estavam frisando o lance em si do impedimento, e aí isso aí também abala o time, abala com certeza. E depois várias faltas, cartões amarelos, que ele não teve o mesmo critério entre a Chapecoense e o Ceará. O jogador da Chapecoense tomou cartão amarelo, o JP em um outro lance do Ceará, da mesma forma, ele não deu cartão amarelo. Então são algumas coisas assim, mas também concordo, falta atenção, principalmente no lance capital do jogo, que é o último lance da partida ali, onde que o jogador, o Eric Pulga, sofre o pênalti, bola rolando, que isso aí é contra a regra. E depois o jogador da Chapecoense, lamentavelmente, deixa para cometer uma falta com 30 metros praticamente para dentro da área. Então, é lamentar, mas a arbitragem prejudicou sim a Chapecoense. Beto, não é a primeira vez que o Maguiel só apronta e contra a Chapecoense. Boa tarde. Boa tarde, Marlon. Boa tarde a todos que estão na nossa companhia. Pois se eu não me falha a memória, o ano passado, contra o Londrina, foi o mesmo árbitro aí, tá? Mas era um jogo tranquilo ontem, não tinha motivo algum para ele transformar num Quantos cartões amarelos? Foram 10 para Chapecoense. E o jogo mostrou, ter tanto cartão assim, não teve nada. Não tinha. Se perdeu inteiro. Ele se perdeu inteiro. Tá? Teve um cartão amarelo em cima do JP, que no meu entendimento não foi. Um outro cartão amarelo no Giovanni Augusto também, que não foi. Tá? E o garoto, o Pulga, um bom jogador. Mas
todo lance, ele busca o quê? Ele, como o juiz vai na conversa dele, ele busca, entre aspas, sofrer a falta e, por consequência, ainda o adversário toma o cartão amarelo. Tá? Foram 3 jogadores da Chapecoense que tomaram o cartão amarelo em virtude de faltas cometidas em cima desse garoto Pulga. Tudo bem, ele é um jogador rápido, ele é um jogador que tem velocidade, se movimenta muito, mas não foram nenhuma... Cara, não teve falta desleal nenhuma no jogo inteiro ontem. De parte nenhuma, nem do Ceará e nem da Chapecoense. Então era um jogo tranquilo para a arbitragem. Sossegado, não houve pressão dos dois lados, não houve pressão. Inclusive teve um lance que eu não consegui ver mais esse lance num cruzamento, que o Foguinho ia entrar para cabecear, que depois a bola acabou voltando e o Mário Sérgio acabou chutando em cima do goleiro. Aliás, foi uma grande defesa do goleiro. Não sei não se esse lance também não foi impedimento. Eu achei que desculpa, pênalti. Eu achei que não. Tu achou que não? Eu achei que não. Mas não mostra, a câmera não mostra, pelo menos poderiam ter mostrado novamente e tal. Então, assim, ó, é lamentável a arbitragem do futebol brasileiro quando ela é tendenciosa. Quando ela quer prejudicar alguém, ela prejudica, e quando ela quer favorecer alguém, por quê? Em grande maioria dos lances existe o lance interpretativo. Agora, aquela do VAR aparecendo não impedimento, e aí depois aconteceu o impedimento. Que desconcentra o jogador, né? É que eu tava vendo o jogo em casa, cara, e na hora que apareceu aquela imagem, eu falei, não é esse jogo aí, não é esse lance pra ser Também analisado. falei, eu não sei por que estão analisando esse lance. Mas daí causou estranheza, entende? Causou estranheza. Por que aquele lance? Aquele lance não tinha o que analisar dele. Porque tu pega O lance chute. era o anterior, Exato. era aquele lance na hora que a bola toca no Foguinho. Não, é que quando chuta a bola sai do pé do jogador da Chapecoense, Mancha. ao toque no Foguinho. E aí caracteriza o impedimento do Bruno Leonardo. Mas perante o telão do estádio... Estava no tornozelo do cara e a Sim. cabeça do Bruno Leonardo. Tornozelo. Não entendi por quê. Os caras mostraram de manhã de novo isso aí. Não entendi o horrível porquê. isso É aí. lamentável isso. É lamentável. Aí desconcentra o atleta que tá. O Matias quer falar? Boa tarde, Matias. Tudo bem, garoto? Boa tarde pra você, Marlon. Boa tarde ao Cleiton, ao Diego, ao Beto. Só fazendo algumas correções aqui. Foram 10 cartões. Na verdade foram 13, Marlon, porque ainda teve o Chuva, auxiliar técnico, o pessoal da análise de desempenho e O técnico. o técnico. Que 13 tá cartões. suspenso pro Tá próximo fora. jogo. Devido a isso aí, terceiro cartão amarelo. Tá fora. Tá analisando todo esse contexto, a Chapecoense jogou bem, o Beto falou ontem, o Índio também falou, né? Não deixou, tanto que o Ceará tava num desespero para tentar fazer o gol, tinha posse de bola, mas não conseguia, né? Efetivamente levar susto a Chapecoense. Chapecoense tinha um bom contra-ataque, lembrando que o pênalti no final do jogo, Chapecoense estava para fazer o gol, tinha o gol anulado, Chapecoense tinha uma falta, né? No qual o árbitro dá mais 3 minutos. E é uma falta cruzada na área onde dá todo aquele tormento. Mas a Chapecoense estava atacando. Ela Num não determinado momento, lá nos anos de 2011, 2010, a Chapecoense tinha um problema seríssimo com as arbitragens que vinham para Chapecó e também as arbitragens fora de Chapecó. Na época eu lembro muito bem que houve uma aproximação com a Federação Catarinense de Futebol através do Delfim Pádua Peixoto Filho, falecido no acidente aéreo da Chapecoense. Houve uma aproximação e tal, e até alguns rumores na época de que os caras achavam a Chapecoense muito antipática, não gostavam da Chapecoense e tal, tentaram e fizeram com que a Chapecoense se aproximasse mais da federação. Foi muito bem feito aquele trabalho daquela temporada. Eu vejo que de repente a Chapecoense vai precisar isso, vai precisar alguém para aproximar o clube, um pouco mais de CBF, mas não envolvendo o presidente, não envolvendo integrantes da diretoria. Alguém que possa fazer essa aproximação, para que as pessoas entendam. A Chapecoense não está pedindo para ser beneficiada. Ela só está pedindo para que as coisas sejam igualitárias. Só isso. Não precisa beneficiar, mas também não pode prejudicar. Porque ontem, gente, mais uma vez prejudicada na cara dura. E aí adianta jogar bem? Aí quando tu joga mal, tu perde porque tu jogou mal. Aí quando tu joga mais ou menos ou bem, tu perde porque foi prejudicado pela arbitragem. Daí vai chegar lá no final da temporada, nós vamos dizer o quê? Mas foi prejudicado em 6 jogos pela arbitragem, porque jogou mal 5 jogos. E os resultados? Não apareceram. Então não adianta isso. Vai ter que vale ser o que vai na coisa. súmula. E esse negócio de Eu vou falar sobre isso diretoria vai assinar um protocolo, vai enviar para a comissão enxugar de gelo. arbitragem.
Eles recebem a comissão de arbitragem, Gaveta. recebe todo dia de 20, clubes do Brasil 20 por todo semana. reclamações disso. Eu E não resolve. Tô lendo a súmula, Marlon. Tô lendo a súmula do jogo na íntegra. Ok. E diz o seguinte: ocorrências e observações. Informo, abre aspas, isso aí é a fala do Maguelso. Informo que após o término da partida, quando a equipe de arbitragem passava pela zona mista em direção ao vestiário, o senhor Marcos Vinícius Beck Lima, diretor de futebol da Chapecoense, e o senhor Rafael Ramos de Lima, gerente de futebol, ambos da equipe da Chapecoense, me ofenderam em alto e bom tom com as seguintes palavras: você já veio mal intencionado, seu vagabundo, ladrão, safado. Repetindo ofensas as diversas vezes. É o que tá na súmula. Vamos falar a verdade então, cabe mas- punição? Cara,